E estamos de volta com o programa Cotidiano, a revista eletrônica preferida da família lagoana, sempre com entrevistas e reportagens exclusivas sobre o nosso dia a dia. E nesse terceiro bloco a gente vai falar sobre a interpretação dos sonhos. O que eles significam na nossa vida? Quem está aqui no estúdio é a Isa Maria de Mendonça, ela é psicóloga, especialista no assunto e vai tirar algumas dúvidas para a gente desse tema tão interessante. Bom dia, doutora. Como vai? Bom dia, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a você. Doutora, quer dizer que os sonhos, prestar mais atenção nos sonhos, pode ajudar a gente a compreender mais a nossa vida durante o dia? Com certeza, porque a linguagem do sonho é a linguagem do inconsciente. Então, o inconsciente que tem em você, ele traz lições, sinais, mensagens muito importantes que conscientemente você não tem consciência deles. Que a gente, quando está acordado, coloca isso debaixo do tapete, é isso? São censurados, proibidos, reprimidos. Então, o que é que vai acontecer com esse conteúdo? Fica guardado no inconsciente. E a censura impede que esses conteúdos saiam. Então, na hora que você dorme, a censura fica mais relaxada. Dorme também. E o conteúdo sai. Só que ele não sai realmente como é o conteúdo que tem no inconsciente. Tem uma linguagem diferente, então, aí. Porque existe o conteúdo manifesto, que é como ele se apresenta, como ele se manifesta. Você sonhou que entrou no avião e quando chegou lá na viagem esqueceu a mala. Isso é o conteúdo manifesto, mas isso não significa muita coisa. Não significa que você vai entrar no avião e vai esquecer a mala, né? Não, mas assim, o que é que representa essa viagem de avião? O que é que representa para você deixar a sua bagagem? O que é que vai deixar você angustiada, como você ficaria se chegasse num lugar e não tivesse a sua bagagem? Quer dizer... Então você vai descobrir o que é que esse sonho significa. Quer dizer, são sempre... É uma linguagem simbólica. Simbólica. Então, né? São símbolos. São. Mas você vai decodificar esses símbolos. E existe um dicionário, afinal, válido desses símbolos? Não. Nas bancas de revista tem as revistinhas. Porque a gente fala muito disso, né? Sonhou com água, é isso. Sonhou com cobra, é aquilo, né? Mas nós somos seres únicos. Claro. E se nós somos únicos, o nosso inconsciente é único. Então, se nós estamos apresentando aquele sonho, ele só tem a ver com a história pessoal de cada pessoa. Então, pura bobagem, essas Pura bobagem. Crendices, né? Na antiguidade se achava que os sonhos eram linguagens divinas. Sim. Que Deus mandava mensagem para as pessoas. Né? E depois de Freud, em 1900, quando ele escreveu a grande obra Interpretação dos Sonhos, se viu que o sonho era pessoal. Era a linguagem do inconsciente de cada pessoa. Quer dizer, para mim, sonhar com cobra pode significar uma coisa e para você outra completamente diferente. Com certeza. E só você pode decodificar o seu sonho. O psicólogo vai ajudar você a fazer essa compreensão, mas o conteúdo é seu, só você pode entender. Ele vai levar você a compreender isso. Por meio de técnicas Por meio de intervenções, de perguntas, de associações que você faz. Você vai fazendo algumas associações em cima daquilo que você está falando. Sim, que vai. E você é que vai fazer essa associação. E as associações não são por acaso. Existe uma razão de você estar pensando uma coisa e lembrar de outra. Sim. É própria da sua história isso. Agora, muitas vezes o sonho tem uma relação direta com aquilo que você viveu no dia, né? Eles têm traços diurnos, que eles chamam traços diurnos. Então, entre alguma coisa que você viveu hoje ou ontem, vem por quê? Eles vêm porque aquele conteúdo que você viveu recentemente, ele teve uma ligação, ele fez uma conexão com o conteúdo inconsciente. Ele só foi puxar aquele conteúdo, então ele vem para disfarçar. Sim. E afinal, sonho é premonitório? Pode ser? Existem sonhos premonitórios. Isso não é bobagem, então. Não. Algumas pessoas têm sonho premonitório, mas não são todas as pessoas. As pessoas que têm sonho premonitório, elas sempre têm sonhos premonitórios. Que interessante. E elas sofrem muito por isso. Por que isso? Seriam pessoas que têm uma sensibilidade mesmo, algum dom especial? Como vamos dizer, até uma paranormalidade, porque não é normal a todas as pessoas ter esse tipo de sonho. Sim. E elas sofrem muito porque elas sabem que vão acontecer aquelas coisas e elas têm medo de dizer. Porque por experiência própria, elas já falaram alguma coisa e as pessoas ficaram ofendidas, não aceitaram, não gostaram. E elas sofrem porque elas têm aquele conhecimento do conteúdo e não querem dizer, e ficam com medo. Então, todas as pessoas que têm sonhos premonitórios, eles têm muita dificuldade. Quer dizer, ao mesmo tempo que é possivelmente um auxílio, né, de ver, mas também traz muita angústia, então, isso, né? Traz, muita. Agora, doutora, muita gente diz que não sonha, né? É isso? Não, todo mundo sonha. Nós sonhamos de 4 a 6 sonhos por noite. Agora, vários episódios, então? Vários capítulos? Todo mundo sonha isso. Agora, o que é que acontece? Mesmo quem não lembre de nada. Existem 2 fatores para você não lembrar dos sonhos.
Nós dormimos e temos as fases REM e NREM. O que é REM? É a fase que você dorme batendo os olhos, o movimento dos olhos. Você fecha os olhos e eles movimentam. Isso. Nessa fase você lembra. Se você acordar nessa fase, você lembra do sonho. Se você acordar na fase NREM, você não lembra do sonho. Ele já ficou lá na gavetinha escura da memória. E existe outro motivo que leva você a não lembrar dos sonhos. A censura que não permite que você tenha conhecimento daquele sonho. Ele é muito doloroso para você, é muito difícil, até porque são conteúdos reprimidos que estão no inconsciente. E a sua censura não permite que nem você veja aquilo. Sim, mas agora dá pra gente tirar um pouquinho essa censura? Tem algum meio de lembrar um pouquinho mais de sonho? Tem, porque algumas pessoas têm dificuldade, mas logo que elas acordam, elas lembram. E essas pessoas têm o hábito de anotar o sonho. Então é legal deixar uma canetinha, um papel do lado da cama. Sim, sim, com certeza. Principalmente se você está fazendo um processo terapêutico e você trabalha com sonhos. Aí vai ser bom. Porque se você esqueceu, você traz o papelzinho e lembra do sonho. Então agora, mas tem algum jeitinho, tem alguma dica para ajudar um pouquinho a interpretar esse sonho? A interpretação é feita através da associação dele. Você diz alguma coisa, eu faço uma pergunta a respeito daquele conteúdo do sonho e você naturalmente vai associar isso a alguma coisa. E essa associação é sua. Que você pensa que ela é consciente. É meio talvez ter uma sensibilidade de ver que ideia aquilo te vem primeiro, né? Que sensação, imagino, também aquilo desperta, né? Que conteúdo aquele que você trouxe no sonho e que tem um significado importante dentro de você. Você não faz de uma forma retilínea porque você não entende dessa forma. Sim. O inconsciente não é racional. Sim, e por isso que os sonhos são tão esquisitos às vezes, né? Todo mundo assim, o sonho é uma loucura ontem. Claro, totalmente sem sentido, né? Porque racionalmente na vigília ele não tem sentido, ele só tem sentido se você decodifica esse conteúdo inconsciente. Sim. É que ele faz sentido. Agora, então, passar a prestar mais atenção nisso e registrar um pouquinho mais os sonhos pode ser uma autoterapia legal. Muito bom, porque você própria fazendo essa associação. Por que apareceu isso? Por que eu sonhei isso? E a tua mente vai trazendo todas essas respostas para você e vai ser muito bom. Tem algum exemplo que a senhora lembra, que evidentemente sem citar nomes, do que significou e o que isso realmente era para a pessoa? E tem sonhos muito repetitivos, né? Sim. Tem pessoas que sonham 2, 3 anos o mesmo sonho. É verdade. E aí? Isso... Aí é um sonho que tem um conteúdo tão forte que precisa ser trabalhado e como ele não está sendo trabalhado, o inconsciente fica forçando. Até que você trabalhe. Uma atenção especial, então, ainda os sonhos repetitivos. Uma atenção especial. De repente, você pode sonhar que estava num lugar e determinada pessoa apareceu com a camisa azul. E você cita muito essa camisa azul. Né? Por que a camisa azul é tão citada no sonho? Que é um mero detalhe. E ele vai dizer, o que significa essa cor azul para você? Você conhece alguém que estava de camisa azul? Aí ela vai lembrar que uma pessoa que ela conheceu, que era muito importante na vida dela, e que a primeira vez que ela encontrou, ele estava de camisa azul. Então, a camisa azul trouxe a importância daquela pessoa. Talvez ela conscientemente achou que nem tinha gravado tanto esse detalhe. Nem tinha gravado. Aí o sonho traz de uma forma solta, aparentemente, para trazer uma coisa muito forte lá de dentro. Interessante. E quando a gente sonha com lugares que a gente nunca viu na vida? Tem alguma explicação para isso? Explicação específica para isso não. O que é que esse lugar traz para você? O que é que você já sabe desse lugar? Que lembranças? Quem falou desse lugar para você? Qual a importância dessa pessoa que falou isso para você? Quer dizer, alguma referência a ele você já teve na sua vida? Já teve. Você não monta ele do não nada. É uma coisa solta. Não é porque você não esteve lá que você já não... Alguém não já falou para você que já foi lá ou que falou de uma coisa muito curiosa a respeito disso e que marcou você. Entendi. Quais são, tem sonhos comuns, assim, que a maioria dos símbolos que se manifestam na maioria das pessoas, imagino? Não, as pessoas sonham muito com morte, né? Morte. E tem pavor de sonhar com morte. Necessariamente a morte não está trazendo a morte objetiva de alguém. Ele pode estar trazendo para você uma morte que você está tendo de algumas coisas que você tinha na sua vida e que você deixou de lado e não quer mais. Aquilo morreu para você. E as pessoas sempre que sonham com morte estão pensando que vai morrer alguém. Quer dizer, tirando aqueles que têm o dom premonitório mesmo, sim, né? Aí é verdade. Mas a maioria que não tem não é necessariamente nunca é a isso. morte em si. Sim, é sempre... O que é que você está matando em você? Quer dizer, morte tem um significado muito simbólico, amplo. Né? Muito amplo. O que é que você não quer mais na sua vida que está na hora de morrer? Mas as pessoas ficam na palavra morte e ficam pensando que vai morrer alguém da família ou que ela vai morrer e ficam apavoradas com isso. Claro.
Oh, que tema interessante, pena que o nosso tempo está aqui apertadíssimo. Mas, de qualquer maneira, vale então a dica das pessoas anotarem mais, Com né? certeza. Prestarem mais atenção. Com certeza. Aos seus sonhos. E o significado está dentro de você, né? Não adianta a gente passar uma tabela de interpretação aqui, Não, né? até porque nós somos únicos, né? Claro, claro. Ok, muito obrigada, então. Nada. Muito obrigada.